Olá, tudo bem? Chegamos em mais um dia 11, né? E vamos então à nossa costumeira porção de esperança de todo dia 11 de cada mês. Antes de falar aqui do assunto que eu quero discorrer, peço desculpas, né, e perdão aqui porque tá tendo muito barulho aqui, sabe? Estão construindo um edifício e o barulho está intenso e infelizmente eu não tenho como isolar esses ruídos, tá? Então me perdoem por isso. Mas vamos lá. O assunto que eu quero falar hoje nesse vídeo é algo que tem assim me incomodado já há algum tempinho, tá? É sobre o excesso, né, de positividade, o uso muitas vezes indevido das frases motivacionais, né, que acabam trazendo efeito contrário para as pessoas que passam pelas adversidades da vida, né? Nem toda frase motivacional ela traz em si, eu acho que nenhuma frase motivacional traz em si uma verdade absoluta, né? É sempre uma verdade relativa, porque tudo depende do contexto que ela está sendo aplicada, da vivência da pessoa que está recebendo, né, sendo impactada por essa frase de impacto, tá? E talvez o que impacta um não impacta o outro, porque não estamos vivendo a mesma sintonia, né? Não estamos na mesma situação no momento. Então, por isso que nem toda frase ou nenhuma frase motivacional traz em si uma verdade absoluta, e sim relativa, porque o excesso de positividade também é prejudicial. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Eu havia até preparado um outro assunto para falar, né, nesse vídeo, mas ontem ao abrir de manhã o meu Instagram, depois de fazer as minhas meditações e as minhas postagens diárias, né, resolvi dar uma olhada no Instagram e apareceu para mim, né, alguém compartilhou um vídeo utilizando uma dessas frases motivacionais. E eu entendi perfeitamente a colocação da pessoa que produziu o vídeo, mas para mim me deixou intrigada, entendeu? A frase era a seguinte: nenhuma tempestade dura para sempre. E essa frase foi repetida muitas vezes, né, durante o vídeo, um vídeo de uns 7 minutos mais ou menos, mas essa frase foi o destaque e foi repetida várias vezes. E nela foi colocado dentro do mesmo saco, né, as diversas adversidades da vida, ou as diversas tempestades da vida, né? Uma separação, né, um divórcio, uma perca de trabalho, uma enfermidade, o luto, enfim, foram citadas várias tempestades que atravessamos na vida, tudo dentro do mesmo saco, ou seja, generalizado. E isso de fato me intrigou. E eu então saí para fazer a minha atividade física, né? Fui para academia e não consegui me desligar dessa frase, né? Nenhuma tempestade dura para sempre. E eu falei, mas essa frase não tem uma verdade absoluta. Ela pode sim ter uma verdade absoluta para uma tempestade natural da natureza, mas para uma tempestade emocional, uma tempestade física, né, do ser humano, ela não tem uma verdade absoluta. Ela deveria ter um complemento. Que complemento poderia ter? Nenhuma tempestade dura para sempre, mas deixa estragos. Essa é a verdade. Temos visto, né, nos últimos anos, um discurso, né, crescente de positividade. As redes sociais é um exemplo disso. Todos os dias somos bombardeados com frases de impacto, né, com vídeos motivacionais, palestras e de autoajuda, né? E isso muitas vezes nos faz recuar, reprimir os nossos sentimentos, porque ficamos receosos do que o outro vai pensar de nós mesmos, que nós somos uns fracassados. E aí reprimimos os nossos sentimentos, as nossas emoções
e isso traz muito malefício para a nossa saúde. Vemos aí pessoas que passam por determinadas circunstâncias ou situações e de repente começam a discursar sobre isso como se fossem especialistas, né? Sendo que cada um passa a sua tempestade de uma forma. Somos seres individuais e únicos. Vemos também pessoas que nunca vivenciaram nenhuma circunstância da qual ele se compromete a falar, né? E só se utilizam de frases impactantes, de conteúdos impactantes, como se fosse também a verdade absoluta, né? E aí aquele coitado que está lá, vivendo a sua tempestade, fala, eu sou um fracassado mesmo, eu não consigo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque nos discursos dos outros, ele vê que parece que é tão fácil, parece que o outro consegue, o outro tem uma força que ele não sabe de onde tira e ele não consegue. E isso o torna deprimente, ansioso, se tornando fracassado e até um deprimido. A gente tem que levar em consideração que as tempestades, elas são diversas e elas têm várias magnitudes, não é verdade? A tempestade natural mesmo da natureza tem várias classificações de tempestades, né? É furacão, é tornado, é ressaca, sei lá, nem sei, não sou especialista nessa área, mas eu sei que as tempestades são de diversas formas e os ventos sopram, né, de diversos lados. Nem todo mundo recebe os mesmos ventos. Existem tempestades mais amenas, né? Outras mais turbulentas. Depende da força que o vento sopra, depende da vivência e da estrutura de cada pessoa também. Tem pessoas que qualquer vento que soprar já é uma tempestade, ela não suporta. Tem outras que pode vir um furacão, que elas permanecem firmes. Então não dá para a gente pegar determinada coisa e dizer é isso, faça isso que você consegue. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Generaliza tudo. Se eu digo eu posso, você também consegue, eu posso estar menosprezando a dor do outro ou dizendo que se ele não conseguir, se ele está achando que é difícil, ele vai achar que ele não consegue, que ele é um fracassado. Então, por isso que o excesso de positividade, ele é maléfico. Porque a gente começa a enxergar o outro, achando que só o outro consegue e eu não. Porque tudo que é nos dito é você vai conseguir, você pode, é isso, é aquilo, nenhuma tempestade dura para sempre, vai passar, a saudade vai passar, a dor daqui a pouco se transforma numa saudade boa. Gente, se a saudade fosse boa, ninguém queria matar a saudade, não é verdade? E tem saudade que a gente não mata nunca, a não ser com o reencontro, que é a saudade de nossos queridos. Então não dá para a gente pegar uma frase solta e colocar como uma verdade absoluta. Pensa comigo, uma pessoa que recebe um diagnóstico, né, de uma doença crônica, uma diabetes, uma fibromialgia, um câncer, são doenças crônicas. Diabetes precisam estar tomando injeções todos os dias, não é verdade? Nem sei quanto, acho que de tempo em tempo no dia, são várias. A pessoa que sofre de fibromialgia, né? Sofre dores constantes. A pessoa que está lutando com o câncer, se está no início, ela tem grandes chances de cura. Mas uma pessoa que está num nível mais avançado, no metástase, né? Ela não vai ter paz. A sua tempestade não vai passar tão rápido. Ela vai lutar contra isso por muito tempo, às vezes até por resto da vida. Então, não são todas as tempestades que passam. Claro que as tempestades, elas
vão, né? A gente não fica no olho do furacão o resto da vida, mas ficam estragos. As tempestades vêm e deixam destroços. Quem convive com a dor da saudade do ente querido, principalmente com a saudade de um filho que nada substitui, você acha mesmo que as tempestades passam? Você acha mesmo que ventos fortes, uma hora ou outra, não vão soprar? Porque é uma saudade que não se mata com uma ligação, uma saudade que não se mata com uma fotografia. Não vai matar nunca. Você acha mesmo que essa tempestade passa? Vou dar só um exemplo bem simples. Talvez para você seja simples, que eu separei aqui para mostrar. Talvez você nem imagine o que seja isso, mas eu quero dar esse exemplo. Isso aqui é um boleto. É um boleto que vem no nome do meu esposo. Está escrito aqui, ó. Parque Memorial Sorocaba. É um boleto do condomínio do cemitério de meu filho. Você acha mesmo que é fácil receber este boleto? Não é o boleto do pagamento da faculdade de um filho. Talvez você reclame por pagar caro na faculdade do filho. Não é o boleto de uma casa própria. É um boleto que te faz lembrar aonde você deixou o seu filho. Não é fácil receber esse boleto. Não é fácil ver o semblante, o rosto do meu esposo, porque é ele que recolhe sempre, né, as correspondências. Quando esse boleto chega, fica visível em seu rosto, em seu emocional. Você acha mesmo que as tempestades passam? Que ventos fortes não vão soprar nunca mais naquela tempestade? As tempestades passam, mas os estragos ficam para nos lembrar que essa tempestade ainda insiste em soprar. Eu mencionei aqui um fato, um boleto, mas existem tantos outros. Datas especiais, lugares especiais, lembranças especiais. É certo que a dor acomoda. Acomoda por quê? Porque ela não vai doer mais assim. Ela já alcançou o seu limite. É isso que quer dizer que a dor se acomoda. Não quer dizer que ela não vai existir mais. Ela se acomoda porque ela não vai mais além, não tem mais para onde doer mais. Mas ela se acomoda, mas ainda incomoda. Mesmo que ela se acomode, ainda incomoda. Então, às vezes, é difícil, né, a gente ouvir certas frases, porque é cada um que sabe a tempestade que enfrenta. É cada um que sabe quais são os ventos que sopram depois que a tempestade passou. Não dá pra gente generalizar. Não dá pra viver só de frases motivacionais, porque elas não trazem em si uma verdade absoluta, mas sim uma verdade relativa. Mas tem uma saída. A saída está aqui, ó. A palavra de Deus, né? Essa sim tem frases motivacionais para todos os momentos de nossa vida. Então, o conselho que eu dou: leia todos os dias, memorize, pronuncie versos bíblicos, cante louvores,
É aqui que ouvimos a voz de Deus. É aqui que encontramos forças para vencer as nossas batalhas, as nossas lutas e enfrentar as nossas tempestades. Eu não digo que com isso o nosso problema está resolvido. Existem casos que pessoas precisam de ajuda, sim, ajuda profissional, né? Procurar terapias. Mas você nunca vai se fortalecer, encher de ânimo e motivação somente com ajudas externas. Nunca. Você até pode se fortalecer só com a Bíblia, só com as lições daqui. Porque o próprio Deus diz: sem mim, nada podeis fazer. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele nos disse: a sua tempestade vai passar. Ele disse que nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ele não diz: você pode tudo. A frase tem um complemento: tudo posso naquele que me fortalece. Aonde está o erro das frases motivacionais? Porque elas omitem esse complemento. Elas te dizem: você pode. Se eu conseguir, você também consegue. Você pode, você faz, você acontece. E aqui a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Qual o complemento da frase que te dizem aí, motivacional? Você pode. Você pode, se for da vontade de Deus. Você pode, com a ajuda de Deus. Faltou o complemento. É claro que nós devemos alimentar pensamentos positivos, nos motivar, mas tudo em excesso é perigoso, né? Não podemos ficar achando que nós podemos. Se o outro conseguiu, eu também consigo. Nós só iremos conseguir na força de Deus. É Ele que nos concede a força. Só que devemos fazer a nossa parte, né? Deus não vai fazer aquilo que você e eu conseguimos fazer. O que Ele vai fazer é aquilo que nós não conseguimos. A nossa parte devemos fazer, sim. Outro conselho é: não se compare com o outro, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua estrutura. Vá no seu ritmo, vá nos seus limites. Claro que podemos espelhar, sim, em pessoas que nos inspiram, mas não podemos achar que somos ela, né? Você tem as suas individualidades, as suas particularidades. Os obstáculos que a vida nos impõe nos tornam frágeis e desmotivados, sim. E se não estivermos firmes na rocha que é Cristo, nós iremos paralisar de fato. Por isso eu quero encerrar com o verso bíblico, né, que eu escolhi para essa porção de esperança, que está em 1 Crônicas 16 e o verso 11. Eu vou ler a versão transformadora, tá? Que eu achei que encaixou melhor aqui sobre esse tema que eu estou discorrendo. Que diz assim: olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Tão curtinho o verso, né? Que eu vou repetir de novo. Olha para quem? Olhe para o Senhor. Olhe para a sua força. Busquem sempre a sua face. Se alimente diariamente da palavra de Deus. É aqui que nós iremos encontrar motivação, força, fé e esperança para enfrentar as tempestades e os estragos que elas deixam em nossa vida. Essa é a porção de esperança que quero deixar com você nesse dia.